Bora aprender a fazer uma capa de banquinho! Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Ju aqui do Ju Quem Fez e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa capa de banquinho muito fofa. E calma, não se preocupa, se seu banquinho é de um tamanho diferente, fica tranquila, porque nessa aula eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para fazer as adaptações, tá? Então separa aí a agulha e o fio de malha que a gente vai aprender juntas a fazer essa peça linda de qualquer tamanho. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você gostar do vídeo, não esquece de no final se inscrever aqui no canal, é de graça e você fica por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui. Tem vídeo novo toda semana e tem algumas semanas que tem até 2 vídeos novos. Então é muita coisa bacana pra você perder, não dá bobeira e já ative as notificações. Bora lá pro tutorial! Para fazer a nossa capa de banquinho, os materiais que a gente vai precisar são fio de malha, aqui eu tô usando esse que é o fio de malha Premium da Blush Fios, essa é a cor verde savana, bem bonito. Uma agulha compatível, tô usando a número 8 da Prim. Inclusive tem resenha dessa agulha aqui no canal, gente, para quem tiver curiosidade, vou deixar linkado aqui nos cards, lá eu conto a minha opinião sobre essa agulha. Vou também usar uma agulha menorzinha para dar acabamento, essa é a número 5, pode ser que você tiver. Uma tesoura e uma fita métrica ou uma régua maior. Primeira coisa que você tem que fazer é medir o diâmetro do seu banquinho. Aqui eu tô ensinando uma capa para banquinho redondo, tá, gente? Então, o diâmetro dele a gente mede aqui a metade do círculo, de uma ponta até a outra. O meu banquinho tem 22 centímetros de diâmetro e 3 centímetros de altura. Então, mede também a altura do seu assento, porque é importante para essa peça. Essas medidas são importantes para a gente fazer a nossa peça, porque você vai precisar adaptar ao tamanho do banquinho que você tem aí, ou do banquinho da sua cliente que fez a encomenda. Por isso é importante ter essas medidas. Se for uma encomenda, pede para a pessoa tirar as medidas para você. Aqui nessa aula eu vou te explicar como fazer todas as adaptações, tá? Então fica tranquila. Para começar, a gente vai iniciar com um círculo mágico. Eu inicio da seguinte forma. Apoio a pontinha do meu fio assim na palma da minha mão e dou a volta com o fio pelos meus dedos, fazendo esse movimento, formando um X, de maneira que a pontinha fique por baixo. Aqui eu prendo com o meu dedão e a gente pode soltar essa pontinha. Observa comigo que está aparecendo a letra E, certo? Sempre a pontinha para baixo. A gente vai introduzir a nossa agulha aqui, ó, de frente para dentro e vai pescar o fio, fazendo esse movimento, ó. Pescou o fio, trouxe aqui, você vai dar uma torcidinha na agulha, criando essa laçada torcidinha, tá vendo? Aqui a gente pode laçar o fio novamente e passar por dentro dessa alcinha. Pronto, fizemos nosso círculo mágico, facinho, bem simples, tá? Nessa peça a gente vai misturar tanto pontos baixos com pontos altos, para criar um desenho bem legal. Então, para iniciar, nós vamos colocar 8 pontos baixos dentro do círculo mágico. Eu começo a contar assim, ó. Faço o meu primeiro ponto baixo. Não faz esses pontos muito apertados, tá? Fiz o meu primeiro ponto baixo. Eu começo a contar a partir do momento que tem uma correntinha em cima do ponto, tá? Essa correntinha a gente chama de ponto de base. Então, aquele primeiro nozinho eu não conto como ponto. Esse é meu primeiro, eu vou colocar no total 8 aqui dentro do círculo mágico. Gente, se você é iniciante e ainda não domina os pontos básicos do crochê, eu recomendo que primeiro você assista ao vídeo que tem aqui no canal ensinando pontos básicos, porque assim esse tutorial vai ficar muito mais fácil para você, tá? Vou deixar linkado aqui nos cards e vou colocar também na descrição do vídeo para ficar mais fácil. Então vou colocar aqui 8 pontos baixos dentro do meu círculo mágico. Lembrando sempre de não perder essa cordinha de vista. E na hora de fazer o ponto, introduz a agulha aqui dentro do anel mágico. E o fio tem que passar pegando tanto o anel quanto essa pontinha, certo? Vamos fazer no total 8. Fiz os meus 8 pontos, ó, contando apenas a partir do momento que tem uma correntinha aqui em cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fechar o círculo mágico, é só puxar essa cordinha. Puxa, gente, até o final, até sentir que o fio acabou, tá? Assim o círculo mágico vai ficar bem fechadinho. E aqui a gente vai fazer um fechamento de carreira para ponto baixo.
Eu aumento um pouquinho a laçadinha, solto da agulha, encontro aqui aquela primeira correntinha e introduzo a agulha, ó, de trás para frente, tá? O que é de trás para frente? Essa é a frente do meu círculo mágico e esse é o avesso. Pode observar que ele fica com umas perninhas aqui atrás a mais, tá vendo? Essa é a frente, então. Então, eu venho de trás para frente com a minha agulha, introduzo essa alcinha dentro da agulha e passo aqui para trás. Passei, vou puxar para dar aquela ajustada. E aqui, essa alcinha que eu acabei de criar, ela tem que ficar mais ou menos do mesmo tamanho dessas outras aqui, tá? Depois de fazer isso, eu vou introduzir a minha agulha pegando só essa alcinha. Fez isso, vai introduzir essa alcinha dentro da agulha e vai puxar o fio que está vindo do rolo para ajustar. Ajustou a laçadinha, podemos laçar o fio e passar por dentro, trazendo aqui para frente. Dá aquela alturinha e aqui você já pode fechar o primeiro ponto baixo. E eu já vou dar a dica de você já escondendo essa pontinha para facilitar o arremate. Então pega essa pontinha do círculo mágico, passa aqui por dentro, ou seja, apoia aqui, ó, ela em cima desses pontos, para na hora que você laçar e fechar o ponto baixo, ela já ficar presa, tá? Na segunda carreira, a gente precisa trabalhar aumentos em todos os pontos de base. Lembra que eu falei? Ponto de base é essa correntinha em cima do ponto, é onde a gente introduz a agulha para fazer os pontos. A gente precisa colocar aumentos para que a peça cresça retinha. O que é um aumento? É quando eu coloco 2 pontos, pelo menos, no mesmo buraquinho. Então, se aqui eu já fiz o meu primeiro, eu venho com a minha agulha no mesmo buraquinho e vou laçar fazendo o meu segundo, tá? Dá aquela alturinha e faz 2 pontinhos dentro do mesmo buraquinho. Acha que o próximo, ó, cuidado para não perder de vista, porque às vezes ele se esconde dentro dos pontos. Abre o trabalho e observa onde está a próxima correntinha, o próximo pontinho de base. Achou, introduz a agulha aqui, já deixa esse fio pra gente arrematando, ó, ele tem que ficar aqui no meio e pode fazer o seu próximo aumento da carreira, tá? Então, fiz um, venho no mesmo buraquinho, faço outro ponto baixo dentro do mesmo buraco, concluindo um aumento. E assim a gente vai trabalhar a carreira toda. Então, para cada buraquinho desse, para cada ponto de base, a gente vai fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer o meu último com vocês. Então, acho a última correntinha e faço o meu último aumento aqui da carreira. Agora, gente, a gente vai começar a trabalhar em ponto alto para diferenciar a trama e deixar um desenho mais interessante. Para fazer isso, eu vou fazer um fechamento de carreira diferente, que eu gosto muito para ponto alto, porque a gente já inicia a carreira simulando um ponto alto. A gente brinca chamando que é um ponto alto fake. Então, aqui a gente vai aumentar a laçadinha, introduzir da mesma forma a nossa agulha de trás para frente, pegando a primeira correntinha da carreira, tá? Vou passar essa alcinha dentro da minha agulha, puxando. Aqui eu tenho que deixar essa laçadinha, esse tracinho que eu criei do mesmo tamanho, ó, desses outros. E aqui, se essa laçada que tá na agulha tiver ficado muito grande, você puxa um pouquinho o fio que tá vindo do rolo para ajustar o tamanho, tá? Pode ficar assim com um dedinho de altura. Feito isso, você vai trazer a sua agulha com o fio dentro dela mesmo, para dentro dessa correntinha de onde está vindo o fio. Consegue ver que daqui tá vindo o fio? Então, vou fazer esse movimento aqui, ó, vindo pela frente. A gente dá uma torcidinha. Vim pela frente, vou pescar o fio aqui. Trazendo aqui pra frente, dou uma alturinha para essa laçada que eu trouxe ficar mais ou menos do mesmo tamanho da que estava na minha agulha. Laço o fio, passo por dentro dessas duas. E aqui eu vou fazer uma correntinha para cima, porque assim a gente simula um ponto alto. A gente já começa a carreira com o ponto todo feito e não precisa subir aquelas correntinhas. Assim a gente consegue equilibrar o volume dos pontos, fica bem mais bonito, tá? Pois bem, aqui na terceira carreira a gente precisa continuar fazendo os aumentos, mas agora a gente tem que fazer os aumentos de forma alternada. Porque se eu ficar colocando aumento em todos os pontos, a minha peça vai começar a embabadar.
vai criar ondinhas e a gente quer que ela fique plana, reta. Para fazer isso aqui, a gente vai colocar um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. A gente vai intercalar os aumentos com os pontos sozinhos, tá? Porque dessa forma a gente equilibra. Então eu vou iniciar minha carreira com um aumento. Eu já fiz um ponto aqui e agora a gente está trabalhando em ponto alto, lembrando. Então eu vou laçar meu fio, venho no mesmo buraquinho e faço um ponto alto para concluir o meu aumento, tá? Se eu estivesse trabalhando em ponto baixo nessa carreira, porque se você quiser você pode fazer essa peça toda em ponto baixo, a lógica dos aumentos ia ser a mesma, tá? Então é só seguir aqui o que eu tô te falando. Fiz um aumento, agora eu tenho que intercalar com um ponto sozinho. Então eu laço meu fio, acho o próximo pontinho de base, introduzo a agulha e faço um ponto alto sozinho. No seguinte, eu tenho que fazer um aumento para intercalar. Então eu venho aqui e faço 2 pontos altos no mesmo buraquinho. E assim a gente vai até o final da carreira, tá? Então façam daí que eu faço daqui. Um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho até o final. Chegando aqui no final da carreira, eu acabei de fazer um ponto sozinho, portanto meu próximo precisa ser um aumento. E aí eu vim mostrar para vocês uma coisa importante que é, quando a gente faz esse fechamento de carreira, em que a gente já inicia a carreira com um ponto alto fake, a gente cria esse tracinho. Ou seja, a gente precisa usar ele para fazer mais um ponto, porque ele conta como um pontinho de base. Ele é como se fosse uma correntinha dessa aqui, ele só não tem a alcinha de cima, tá? Então aqui eu fiz um ponto, agora eu tenho que fazer um aumento. Vou fazer meu aumento e no próximo eu vou fazer um ponto sozinho. Venho aqui então e pego, ó, só o tracinho, tá? Dessa forma. Se você estiver usando essa lógica que eu tô te ensinando e contar certinho, intercalando os aumentos, vai sempre ficar intercalado. Então, ó, perceba, eu comecei a carreira com um aumento, terminei com um ponto sozinho. Então, tudo ficou intercalado certinho, tá? Se você chegar aqui e tiver ponto a mais ou faltando ponto, tiver estranha a contagem, não tiver intercalado, dá uma olhadinha que você pode ter errado a contagem em algum momento da peça, é só te fazer e fazer de novo, não tem problema, tá? Vamos então dar continuidade à próxima carreira. A próxima eu também vou fazer toda em ponto alto, a partir daqui toda a base do banquinho eu vou fazer em ponto alto e é importante você ir medindo o tamanho que tá ficando. Então, ó, aqui eu já tô com 15 centímetros de diâmetro. Então, eu vou fazer mais uma carreira e vou ver com quanto que eu vou ficar. Lembrando que o meu banco tem 22 centímetros. Para dar continuidade às carreiras, a gente tem que continuar alternando os aumentos, mas dessa vez a gente precisa começar a espaçar esses aumentos. Então, se nessa primeira carreira eu fiz 8 pontos baixos, na segunda eu fiz aumentos em todos os pontos, e na terceira eu fiz um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, na próxima carreira eu preciso aumentar em um ponto o espaçamento entre os aumentos. Ou seja, eu vou fazer um aumento, 2 pontos sozinhos. Um aumento, 2 pontos sozinhos. Na outra carreira, eu vou fazer um aumento, 3 pontos sozinhos. Um aumento, 3 pontos sozinhos. E por aí vai. A cada carreira que você for crescendo, você aumenta em 1 a quantidade de pontos sozinhos de espaçamento entre cada aumento, tá? Então, você pode chegar a fazer um aumento, 9 pontos sozinhos. Um aumento, 9 pontos sozinhos. Você vai aumentando conforme você for crescendo as carreiras. Então, lembrando, se nessa carreira aqui eu fiz um aumento e um sozinho, na próxima eu vou fazer um aumento, 2 sozinhos. Então, vou fazer novamente aquele fechamento que eu estou ensinando para vocês. Aumento aqui a laçadinha. Aqui, gente, como a gente iniciou a carreira com um ponto alto fake, a gente precisa cuidar do lugar onde a gente vai introduzir a agulha para fazer o fechamento. Por quê? Observa que o ponto alto, ele tem um tracinho em pé, 2 na diagonal e esse que fica reto, que faz parte da correntinha de cima do ponto. O ponto alto fake, ele só tem um em pé, 2 deitados. Falta para ele a correntinha de cima do ponto. E é ela que a gente simula agora no fechamento de carreira, para ficar tudo
com um volume equilibrado. Por isso, a gente precisa introduzir a agulha no segundo ponto da carreira. Então, aqui é o primeiro, que é o fake, venho no segundo, e aí sim eu consigo achar a correntinha onde eu preciso introduzir a minha agulha. Porque se você introduz nessa correntinha aqui, primeira, que é a altura do ponto alto fake, seu trabalho vai ficar com um buraco e vai ficar repuxado, tá? Toma cuidado com isso. Introduzir a agulha, vou passar a minha alcinha dentro dela e passar aqui para trás. Olha só, a gente criou esse tracinho, olha como é que fica, tudo agora com o mesmo volume e a mesma altura. Pois bem, aqui eu vou puxar o fio que tá vindo do rolo para diminuir um pouquinho. E vou iniciar minha carreira mais uma vez fazendo ponto alto fake. Venho aqui, introduzindo a agulha pela frente da correntinha de onde está vindo o meu fio. Laço o fio, trago aqui pra frente dando uma alturinha. As duas laçadas ficaram na mesma altura, eu laço o fio, passo por dentro delas duas e faço mais uma correntinha para dar a altura total do meu ponto, tá? Então, nessa carreira, a gente faz um aumento, 2 pontos sozinhos. Vou começar, então, com um aumento, venho no mesmo buraquinho, concluo o meu aumento e vou fazer 2 pontos sozinhos. Venho no próximo, faço um, no próximo, faço o meu segundo. Fez os 2 pontos sozinhos, a gente vai fazer um aumento. No próximo pontinho, então, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo buraquinho. Pronto. Então, a nossa sequência nessa carreira vai ficar assim. Um aumento, 2 pontos sozinhos. Um aumento, 2 pontos sozinhos até o final. Tô concluindo a carreira, meu trabalho tá ficando com essa carinha. Cheguei aqui no final, ó. Acabei de fazer um aumento e só me restam 2 pontinhos de base. Então, eu vou conseguir intercalar certinho. Não errei nada na contagem. Vou fazer os meus 2 pontinhos e o meu próximo aqui que já tá feito é um aumento. Então, eu sei que ficou intercalado certinho. É legal usar essa dica para você conferir se a contagem tá certa, tá? Então, gente, aqui eu finalizei essa carreira. Eu vou medir para saber se já tá no tamanho que eu preciso. Então, ó, vou pegar aqui a minha fita métrica. Medindo aqui, eu consigo observar que já tá com 20, 21 centímetros de diâmetro. E aqui a gente tem 2 opções. A primeira é deixar assim mesmo, lembrando que o meu banquinho tem 22 centímetros de diâmetro, e contar que as próximas carreiras vão dar uma aumentada no meu trabalho, a capinha também ajusta na hora que a gente coloca ali no banco, ou eu posso fazer mais uma carreira de ponto baixo, para dar ali mais uma alturinha, alguns centímetros, para eu garantir que vai entrar. Aqui eu vou preferir fazer essa carreira de ponto baixo, vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. E aí você vai adaptando conforme o tamanho da sua peça. Se sua peça for bem maior que a minha, você pode fazer mais uma carreira de ponto alto. Ou então, se você vê que o ponto alto está muito grande, ó, você pode medir. Um ponto alto meu tem 3,5 cm, 4 de altura. Então, se eu fizer uma carreira, eu vou aumentar 4 centímetros em cada lado. Se aqui eu fizesse mais um, eu ia ter 8 centímetros a mais no total na minha peça. Então, mede aí o tamanho dos seus pontos para ter uma noção de quantas carreiras você vai precisar fazer e de qual ponto você vai precisar usar. Então, aproveita aí a altura do ponto baixo, do meio ponto alto e do ponto alto para conseguir ir adaptando para sua peça. Lembrando que esse fio que eu estou usando aqui, ele tem 3,5 cm de espessura, tá? Esse tamanho aqui. Se você estiver usando um fio mais fino, você vai precisar fazer mais carreiras para chegar no tamanho que você quer. Se você estiver usando um fio mais grosso, você vai precisar usar menos. Então, por isso que eu estou ensinando essas diquinhas para vocês conseguirem adaptar direitinho. Pois bem, aqui então eu falei para vocês que eu vou trocar para o ponto alto, então eu vou usar outro fechamento de carreira, mas a lógica dos aumentos continua a mesma. Então, se nessa carreira aqui que eu fiz, eu tô fazendo um aumento e 2 pontos sozinhos, um aumento e 2 pontos sozinhos, na próxima eu tenho que fazer um aumento e 3 pontos sozinhos, um aumento e 3 pontos sozinhos. E é exatamente isso que eu vou fazer com ponto baixo, tá? Então, eu vou aumentar aqui a laçadinha,
Vou introduzir a agulha no primeiro pontinho de base da carreira, lembrando de pular o ponto alto fake. Introduzir, vou passar essa alcinha aqui pra dentro e fechar, trazer lá pra trás. Aqui, gente, eu vou usar o fechamento de carreira que eu ensinei lá no começo, que é pro ponto baixo. Então, eu introduzo a minha agulha nessa alcinha e passo essa alcinha que estava esperando a gente, esse elozinho, dentro da minha agulha. Laço o meu fio, passo pra cá e fecho o meu primeiro ponto baixo da carreira, tá? Vou pro próximo, vou deixar pra fazer o aumento aqui, pra ele não ficar muito volumoso aqui nesse fechamento. Então, vou fazer o meu aumento. E já sei que nessa carreira, depois do aumento, eu tenho que fazer 3 pontos sozinhos. Vou então fazer 3 pontos baixos e depois um aumento. Não se preocupa que a gente começou com um ponto baixo sozinho aqui, porque se a gente intercalar certinho, aqui no final vão ficar 3 sozinhos intercalados com o aumento, tá? Vocês vão ver. Então, fiz o aumento, venho aqui no buraquinho, faço um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo, e no seguinte, o meu terceiro e último ponto baixo. Fiz os 3, já sei que depois deles eu tenho que colocar um aumento. Fiz um aumento. Então, eu fico com um aumento, 3 pontinhos baixos. Um aumento, 3 pontinhos baixos e assim até o final da carreira, tá? Então, façam daí que eu faço daqui. Quase concluindo aqui minha carreira, vim mostrar, ó. Acabei de fazer um aumento. Vou até diminuir aqui, para ele ficar mais apertadinho. Acabei de fazer um aumento, me restou o quê? Exatamente 2 pontinhos de base, ou seja, vão ficar 3 intercalados até o próximo aumento, tá? Então, essa contagem é ótima pra gente se localizar. Concluí a minha carreira, esse é o momento que a gente vai começar a fazer uma dobra aqui na capa de banquinho, que é para fazer justamente a altura do banco. Então, eu já sei que a altura do meu assento do banquinho tem 3 centímetros, assim, você mede aí o seu. E aqui a gente pode usar mais uma vez a dica do tamanho dos pontos. Mede aí quantos centímetros tem mais ou menos o seu ponto alto, o seu ponto baixo nesse fio, para você ter uma ideia do que você tem que fazer. Se você medir, por exemplo, o seu ponto baixo e ver que ele tem 2 centímetros e você precisa, e o seu banquinho tem 4 centímetros de altura, você faz 2 carreiras de ponto baixo. Eu já vou te mostrar como é que faz. No meu caso, eu sei que eu preciso de 3 centímetros e o meu ponto alto nesse fio tá com exatamente isso. Então, eu vou trabalhar a próxima carreira em ponto alto. Se o seu banquinho for menorzinho, tiver 2 centímetros, você mede aí. Vê se você vai fazer ou um ponto baixo, ou um meio ponto alto, ou 2 carreiras de ponto baixo. E por aí vai, tá? Essa é uma forma de adaptar. Aqui, o que a gente vai fazer é um fechamento de carreira para a gente começar a trabalhar pegando só na alcinha aqui de cima dos pontos. Porque assim a gente vai criar um desenho, que é com essas correntinhas, e a gente vai fazer a peça vincar. A gente vai fazer ela se voltar para dentro e subir como se fosse a paredinha de um cesto, sabe? Então, para fazer isso, olha só. Sua peça tá aqui à frente dela. A gente vai virar o avesso para cima, tá? Porque vai ficar mais fácil de trabalhar. E aqui a gente vai fazer o fechamento de carreira. Para fazer esse fechamento de carreira, onde a gente já inicia os pontos pegando apenas na alcinha de trás, a gente trabalha da seguinte forma. Eu aumento a minha laçadinha aqui, tiro a minha agulha. Acho o primeiro pontinho de base, introduzo a agulha assim, de cima para baixo, passo essa alcinha aqui. Passei, trago ela aqui para cima e dou uma puxada para ajustar. Essa alcinha não pode ficar muito grande, então a gente vai puxando aqui o fio que está vindo do rolo até equilibrar tudo, tá? Lembrando de deixar esse tracinho que a gente criou do mesmo tamanho dos outros pontos. Fez isso, você vai introduzir a sua agulha no próximo ponto, na próxima correntinha, justamente onde está esse elozinho que a gente trouxe aqui para trás. E a gente introduz a agulha assim, ó, no centro da correntinha, saindo apenas na alcinha de cima. Fez isso, você vai colocar essa alcinha dentro da sua agulha
e vai pescar o fio, trazendo aqui pra frente, dessa forma. Eu falei pra vocês que eu vou trabalhar em pontos altos, tá? Essa é a forma que você vai fazer se estiver trabalhando em ponto baixo. Então, você laça o fio e aqui tá o seu primeiro ponto baixo da carreira, tá? Se você for trabalhar em ponto alto como eu, você vai soltar aqui e você vai deixar essa alcinha um pouco maior. Então, eu vou puxar aqui o fio que tá vindo do rolo. Deixei ela um pouco maior. Por quê? Assim a gente já vai iniciar fazendo o ponto alto fake, nosso já conhecido. Então, tô aqui com a minha alcinha na agulha, aquela que eu passei lá pra trás. Trago a minha agulha aqui pra frente, daquele mesmo esquema que a gente estava fazendo. Só que dessa vez a gente não introduz a agulha no ponto inteiro. A gente pega só a alcinha de cima aqui da correntinha, tá? Fez isso, laça o fio, traz aqui pra frente. Deu uma alturinha, laça o fio novamente, passa por dentro dessas duas laçadas e faz uma correntinha para simular o ponto alto. Assim não vai ficar buraquinho na peça, tá? Então essa carreira toda a gente faz ela em pontos altos, ó, a gente pega só aqui na correntinha de cima, tá vendo? E nessa carreira a gente não vai precisar fazer aumentos, porque a gente está criando como se fosse uma paredinha. Então a gente quer que ele fique reto, a gente não precisa mais que ele cresça de forma plana, a gente quer que ele cresça para cima e retinho. Então não coloca mais aumentos, só faz um pontinho para cada buraquinho aí, um ponto para cada ponto de base. No meu caso, ponto alto. Então vou fazer aqui até o final da minha carreira. Concluindo essa carreira aqui, olha só o que a gente faz com esse fechamento. Aqui eu tenho 2 pontos de base ainda, a minha correntinha e essa alcinha que está sozinha, que a gente vai usar. Então eu venho aqui, faço meu último pontinho e olha onde é que eu vou introduzir a minha agulha para fazer o último. Essa alcinha que a gente passou lá para trás, se você abrir, ela é dupla, porque a gente passou o fio dobrado. Então a gente vai pegar apenas uma delas, ó, e vamos fazer ou ponto alto ou ponto baixo que você estiver fazendo aí, tá? Assim, o desenho fica todo completinho. Maravilha, né? Essa, então, é a carreira da altura da minha banqueta. Como eu tô fazendo ponto alto, ela tomba, ela já vai virando pra dentro. Primeiro, porque não tem aumento, então isso já faz ela se voltar ali pra dentro, debaixo da banqueta, pra ficar presinha. Mas também por causa do peso, né, gente? O ponto alto, ele não é estruturado, então é lógico que ele vai cair. É isso mesmo que a gente quer. Aqui eu tô percebendo que o meu crochê tá crescendo muito, porque o crochê tem dessas, ele vai cedendo e crescendo. Então, é provável que eu, no final, desfaça e tire essa carreira aqui de pontos baixos, tá? Eu vou medir na minha banqueta para ver como é que ficou. Então, fica atenta que você estiver fazendo para sempre medindo, conferindo, principalmente se for uma encomenda de um cliente que você não tem a banqueta aí, sempre mede, tá? Então, aqui a gente vai fazer mais uma carreira, porque agora essa daqui, ó, é a da paredinha. Ela vai ficar assim, reta, na banqueta. Agora a gente precisa fazer uma carreira que se volte para dentro, para prender mesmo essa capinha no banco para que ela não saia. Como é que a gente faz isso? Mais uma vez nós vamos fazer esse fechamento que a gente aumenta aqui, vem no primeiro pontinho de base, pula o ponto alto fake e introduz a agulha de trás para frente, dessa forma. E aqui a gente vai trabalhar o ponto baixo, tá, gente? Então, eu vou deixar um pouco mais curtinha essa alcinha. Vou tirar o meu fio. A gente vai, mais uma vez, trabalhar essa carreira pegando só na alcinha de trás. Por quê? Pegando na alcinha de trás, a gente faz a peça se voltar mais pra dentro ainda. A gente cria, ó. A gente criou esse desenho aqui, pegando na alcinha de trás. A gente vai fazer isso novamente para dar mais esse vinco à peça e ajudar ela a se voltar pra dentro. Então, eu introduzo a minha agulha, ó, no centro da correntinha, de onde está vindo a minha laçada. Coloco a minha alcinha dentro da agulha, vou puxar mais para diminuir, para ajustar. Deixei bem ajustado, vou laçar meu fio e passar aqui por dentro dessas duas alcinhas. Passei, fiz o meu primeiro ponto baixo da carreira, tá?
Fiz o ponto baixo. E a gente vai trabalhar a carreira toda em ponto baixo, introduzindo a agulha, ó, aqui no centro da correntinha, dessa forma, pegando só a alcinha de cima, tá? Então, essa carreira é toda ponto baixo, um pontinho baixo para cada pontinho de base. Não tem que fazer aumento nem nada, é só um para cada. Então, façam daí que eu faço daqui. Chegando aqui no final da minha carreira, olha só, ainda tem esses 2 pontinhos de base aqui. Esse é uma correntinha completa e o outro é apenas aquela alcinha. Então, é só a gente abrir, ó, e achar os 2 lados dela, tá? Então, abre aí, pega uma delas e faz um pontinho baixo. Dessa forma, a gente fica com a trama toda completa. Aqui, gente, olha como é que fica a carreira, ela se volta toda pra dentro. Tá vendo? Dessa forma a gente já consegue encaixar o banquinho. Para que essa carreira fique mais firme, a gente vai fazer a última carreira dessa peça, o acabamento, em pontos baixíssimos, porque assim a gente dá mais firmeza aqui e a pessoa, você vai conseguir abrir um pouquinho para encaixar no banco e vai voltar para o lugar a peça, porque o crochê ele é maleávelzinho. Mas se a gente fizer essa carreira de ponto baixíssimo, vai ficar tudo mais no lugar, sabe? Vai dar um reforço. Então, façam essa carreira de ponto baixíssimo. Olha como é que eu faço. Sem fazer fechamento de carreira, eu venho direto aqui, ó, no primeiro pontinho de base, tá vendo? Com a minha linha na agulha, no primeiro pontinho de base da carreira, na primeira correntinha, e faço um ponto baixíssimo. E eu vou colocar um ponto baixíssimo para cada buraquinho desse, tá? Então, a gente vai até o final da carreira fazendo pontos baixíssimos. Vai ficando com esta carinha aqui. Chegando aqui no final, tem um detalhezinho que eu preciso mostrar pra vocês, tá? Eu vou fazer aqui até o final. E observa comigo o seguinte. O primeiro pontinho que a gente faz, ele já pega no primeiro pontinho de base da carreira aqui. Conseguem ver? A gente vai fazer um ponto baixíssimo em cima dele também, tá? Isso vai ser importante para o nosso acabamento. Eu vou ensinar para vocês o acabamento invisível completo, que eu gosto de chamar, e nessa peça também funciona muito bem. Então, tem que fazer esse pontinho baixíssimo em cima do primeiro ponto baixíssimo que você fez nessa carreira mesmo, tá? Fez isso, a gente vai cortar o nosso fio. Não corta pouquinho. Corta pelo menos uns 20 centímetros aí. Soltou o fio. Agora que soltou, você vai pegar a sua agulha menorzinha e a gente vai iniciar o acabamento. Aqui a gente precisa simular uma correntinha no centro dessas duas. Como é que a gente faz isso? Vou achar a correntinha completa, que tá logo após essa de onde está vindo o fio. Introduzo a minha agulha pegando ela toda. Fez isso, você vai passar esse fio por dentro dela. Passou, a gente criou esse tracinho aqui. Esse tracinho tá simulando o tracinho de baixo das correntinhas, tá vendo? Tem a de baixo e a de cima. Agora a gente vai fazer esse movimento com o fio para simular a de cima. Para simular a de cima, a gente introduz a agulha no centro da correntinha de onde está vindo o fio. Vem assim, ó, de trás para frente, saindo aqui no centro. Passou a agulha, laça o fio e traz aqui para trás. Olha só o que é que vai acontecer. A gente acabou de simular uma correntinha, fez um acabamento invisível aqui. Só que, se você observar, a gente também tem correntinhas, ó, aqui em cima. Tá vendo? Por dentro da peça. E para o acabamento ficar perfeito mesmo, a gente pode simular uma correntinha aqui, ó, nesse pedaço. Observa aí comigo. De onde está vindo esse fio, a gente consegue ver aqui um tracinho sozinho, atrapalhando, vamos dizer assim, a continuidade das correntinhas da peça. A gente consegue simular um acabamento invisível aqui. De que maneira? A gente tem que passar esse fio aqui para trás. Então, nosso fio que está solto, eu vou passar aqui por dentro dessa alcinha. Ó, tá vendo? Esse tá sozinho e a gente tem as correntinhas completas aqui. A gente quer fazer isso daqui virar uma correntinha completa. Então, eu venho na correntinha completa que tá em cima, passo a minha agulha pegando ela toda, ó, dessa forma, e vou passar o meu fio por dentro dela. Lacei,
Passei. Feito isso, agora é só eu fazer esse movimento aqui, porque assim eu já simulo certinho uma correntinha. Então, você vai localizar a correntinha completa que está logo abaixo desse tracinho que está sozinho, vai introduzir a sua agulha, ó, de trás para frente, de dentro da peça para fora, saindo no centro dessa correntinha, e vai laçar esse fio trazendo aqui para trás. Fez isso, olha só, aqui a gente simulou uma correntinha e o acabamento está completo. Não consegue ver, não dá para ver onde começa e aonde termina essa peça, certo? Olha aqui que bonito que fica. Vale muito a pena gastar um tempinho, investir um tempinho fazendo esse acabamento. Aqui, gente, por dentro da peça eu vou fazer o acabamento do meu fio. Então, a gente vai puxando ele, escondendo por dentro dos pontos. Vai acompanhando o movimento dos pontos, tá? Tem vídeo aqui no canal mais detalhado sobre isso, então aqui eu vou fazer um pouco mais rapidinho pra gente conseguir finalizar o vídeo. Mas é só você ir passando por dentro dos pontos. Eu gosto de fazer isso por bastante pontos e depois eu corto o fio. Se você gostar, no final coloca um pinguinho de cola ou dá um pontinho de costura, tá bem? Aqui então, gente, nós temos a nossa peça prontinha. Olha que linda que fica. Fica toda voltada aqui pra dentro pra gente conseguir encaixar no nosso banquinho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que é muito importante pra mim, me ajuda muito a crescer o canal. Qualquer dúvida, fala aqui nos comentários e não deixa de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu vou postar por aqui. Um beijo e até a próxima!